Bia decide se redimir de vez e arma um plano ousado para fazer Juliano confessar que matou Valéria, e o que ela consegue muda o rumo de toda a história, inocentando de vez Clarice. Nos últimos capítulos da novela Garota do Momento, prestes a ver Clarice ser condenada injustamente por um crime que não cometeu, Bia surpreende a todos ao tomar uma atitude corajosa e inesperada. Disposta a corrigir seus erros e deixar o passado para trás, ela decide enfrentar o próprio pai e arrancar dele a verdade que pode inocentar sua mãe. Com a ajuda de Basílio, Bia se infiltra no mundo sombrio de Juliano, fingindo arrependimento, e o que parecia impossível começa a tomar forma. Em um encontro tenso, ela instiga o pai com palavras calculadas, forçando-o a perder o controle. O que ele revela, e que fica gravado, é uma confissão chocante sobre a morte de Valéria, enterrando de vez qualquer dúvida sobre sua culpa. Mas esse é só o começo. Com a gravação nas mãos, Bia corre contra o tempo para entregar a prova antes que Clarice seja condenada. E o que está prestes a acontecer pode virar o jogo completamente, trazendo justiça, mas também expondo feridas profundas que ainda não cicatrizaram. Tudo deverá acontecer logo após Clarice, com o rosto marcado pela ansiedade, andar de um lado para o outro na sala. Ela sente o peso da acusação sobre seus ombros, prestes a enfrentar o julgamento pelo assassinato de Valéria. O olhar de desespero se mistura com a sensação de impotência. Bia observa sua mãe, sentindo o turbilhão de emoções, mas também um impulso de querer mudar a situação. Depois de algum tempo em silêncio, Bia se aproxima de Clarice com os olhos cheios de preocupação. Sua voz, antes insegura, agora transparece firmeza. Mãe, eu vou ajudar. Vou fazer Juliano confessar que foi ele quem matou a Valéria. Clarice, surpresa, para de andar e a encara. O peso das palavras de Bia a atordoa. Ela não esperava tal atitude da filha, mas a reação imediata é de choque. Clarice então questiona: o quê? Você vai fazer isso, Bia? Depois de tudo o que ele fez e de tudo o que você já passou por causa dele? Bia, com a voz resoluta, responde, sem hesitar: eu amo Juliano, ele é meu pai. Mas sei que ele não é uma boa influência e que está indo longe demais. Ele precisa ser parado, e sou eu quem vai fazer isso. Não consigo mais ficar assistindo ele destruir a vida de todos. Está na hora de agir. Clarice, ainda sem acreditar, questiona com a voz tensa de preocupação: e como você vai fazer isso? Você pode estar se colocando em grande perigo, Bia. Ele é imprevisível. Bia, com os olhos decididos e a expressão firme, afirma: eu sei o que estou fazendo, mãe. Só preciso da sua ajuda para gravar a confissão dele. Vou fazer com que ele fale a verdade. Eu vou manipular a situação até ele se entregar. Sei como ele pensa. Clarice a olha com uma mistura de surpresa e receio. Ela respira fundo, tentando absorver tudo o que está acontecendo, mas também sente um pequeno alívio por ver que a filha, finalmente, decidiu agir. Ela fala com uma voz baixa e preocupada: isso pode ser muito arriscado, Bia. Juliano não vai simplesmente confessar assim. Você tem certeza de que está pronta para enfrentar isso? Bia, com os olhos cheios de determinação, segura a mão de Clarice e, com um sorriso fraco, afirma: eu não posso mais fugir disso, mãe. Eu vou fazer o que for necessário para provar a sua inocência. Eu sei que não posso voltar atrás, e dessa vez a verdade vai vir à tona. Também é uma forma de me redimir pelos meus erros. Clarice, tocada pela confiança da filha, suspira e, embora ainda preocupada, diz: então vamos fazer isso juntas. Eu te apoio, Bia, mas cuidado com o que você vai enfrentar. Bia sorri, grata pelo apoio da mãe, e promete: eu vou cuidar de tudo, mãe. Pode confiar em mim. E então Clarice, com o rosto marcado pela preocupação,
decide contar a Beatriz e Beto sobre o plano de Bia. Eles estão na sala da pensão e o clima é tenso. Clarice se senta, tentando articular suas palavras antes de falar. Eu conversei com a Bia. Ela decidiu que vai tentar fazer Juliano confessar que foi ele quem matou a Valéria. Beatriz e Beto, surpresos com a revelação, trocam olhares antes que Beatriz, com a voz cautelosa, pergunte: Bia, você está realmente disposta a fazer isso? Ficar contra o próprio pai, depois de tudo o que ele fez com você? Bia, visivelmente tensa, mas com a voz firme, responde: Eu sei que fiz muita coisa errada no passado, Beatriz, mas agora estou tentando acertar. Não posso mais ficar assistindo ele destruir a vida de todos, principalmente a de vocês. Eu tenho que tentar fazer a coisa certa. Eu sei que tenho o poder de parar isso e vou fazer isso de uma vez por todas. Beto, ainda com um olhar desconfiado, se aproxima e, com a expressão fechada, fala com desconfiança: Não confio em você, Bia. Você já fez coisas que não consigo esquecer e não sei se esse plano vai dar certo. Mas, se você está realmente determinada a fazer isso, me diga. Qual é o seu plano? Bia, com os olhos firmes e a voz mais calma, explica com clareza: Eu vou fingir que me arrependo de ter falado a verdade sobre o colar. Vou me aliar a ele de novo, como se estivesse do lado dele, mas tudo será uma fachada. Vou instigar ele, dizendo que estou com raiva da minha mãe e que perdi o amor dela por causa da Beatriz. Ele vai cair nessa armadilha e eu vou gravar tudo o que ele disser sobre o assassinato de Valéria. Clarice, que estava ouvindo atentamente, franze as sobrancelhas, claramente preocupada, e questiona com um tom de alerta: Bia, isso é muito arriscado. Você pode se colocar em uma situação ainda pior. E o Juliano, ele não vai hesitar em te prejudicar, ainda mais se ele descobrir. Bia, com os olhos cheios de determinação, responde sem hesitar: Eu sei o que estou fazendo, mãe. Esse é o único caminho para acabar com isso. Eu não tenho mais tempo para esperar que as coisas mudem sozinhas. Esse é o meu único jeito de ajudar a esclarecer tudo. Mas vou precisar da ajuda de vocês para conseguir gravar a confissão dele. Beto, ainda cético, tenta ponderar, mas a determinação de Bia o faz hesitar. Ele olha para Clarice e depois volta sua atenção para Bia. Você vai colocar sua vida em risco, Bia. Mas, se for isso que você quer, então vou apoiar. Só você tem que ter certeza de que sabe o que está fazendo. Clarice, com os olhos preocupados, finalmente concorda, embora com uma sombra de dúvida ainda pairando sobre ela. Eu não sei o que esperar disso, Bia, mas se você acha que é o único caminho, vamos dar tudo de nós para fazer isso direito. Eu vou te apoiar. Bia, com uma leve expressão de alívio, sorri e agradece. Ela se sente pronta para enfrentar o desafio, com a certeza de que está fazendo a coisa certa, mesmo sabendo dos riscos. Ela olha para os dois e com firmeza diz: Obrigada, mãe e Beatriz, por acreditar em mim. Vamos fazer o que é necessário. E então, com o plano já esboçado, eles decidem envolver Basílio, que conhece o comportamento de Juliano melhor do que qualquer um, e sua ajuda é essencial. Basílio escuta atentamente, enquanto Bia explica os detalhes de sua estratégia. Ele parece hesitar por um momento, seus olhos analisando a situação, antes de se pronunciar, com a voz grave e séria: É arriscado, muito arriscado. Mas se vocês acham que pode funcionar, eu vou ajudar. Eu posso providenciar o equipamento de escuta necessário para gravar a confissão de Juliano. Não podemos falhar, e com a gravação, ele não terá como negar. Bia, aliviada, mas ainda nervosa, olha para Basílio e sorri, agradecida pela disposição dele em ajudá-la. Obrigada, Basílio. Eu sei que posso contar com você. Vamos fazer isso da maneira certa
com cuidado e cautela. Basílio, respirando fundo e olhando para todos na sala, fala com a autoridade que a situação exige. Vamos ser cuidadosos. Juliano é imprevisível e a situação pode sair do controle a qualquer momento. Mas se for o único jeito de descobrir a verdade, então estamos nisso juntos. A última coisa que precisamos é de uma falsa acusação ou uma reação mais agressiva de Juliano. Temos que tomar todas as precauções. Beatriz, ainda com receio sobre o envolvimento de Bia com o pai, expressa sua preocupação com um tom de cautela. Você tem certeza de que isso vai dar certo? Juliano é perigoso, Bia. Ele já fez muitas coisas horríveis e você não pode se esquecer disso. Ele não vai simplesmente confessar. Ele pode reagir de uma maneira que você não está esperando. Bia, olhando nos olhos de Beatriz com determinação, responde com a força que vem de sua decisão final. Eu sei o que estou fazendo, Beatriz. Eu não vou deixar ele escapar dessa. Eu vou fazer ele confessar de qualquer jeito. Agora só precisamos colocar o plano em ação e com a ajuda de todos, vamos conseguir. Beatriz observa Bia por um momento, avaliando suas palavras. Ela pode não concordar totalmente, mas vê a determinação nos olhos de sua meia-irmã. Com um suspiro, Clarice então finalmente concorda, embora ainda com algumas dúvidas. Eu só espero que você saiba o que está fazendo, Bia. Se acontecer algo, não quero que você se machuque ainda mais. Bia sorri de forma compreensiva e confiante, sabendo que está tomando a decisão certa. Ela se volta para Basílio e com uma voz resoluta diz: Vamos seguir com o plano. Eu confio em vocês. Vamos pegar Juliano no ponto fraco dele e fazer ele pagar por tudo. Com a ajuda de Basílio e a coragem de Bia, o plano começa a tomar forma e todos sabem que o risco será grande, mas a necessidade de justiça é maior. Com o plano já bem estabelecido e a tensão no ar, Bia vai até a perfumaria carioca, levando o equipamento de escuta. Juliano está sozinho em seu escritório, aparentemente despreocupado, e ela sabe que é o momento certo para colocar o plano em prática. Bia entra, disfarçando a tensão com um sorriso, e se aproxima de Juliano, que a olha surpreso, mas não desconfiado. Com uma voz suave e cheia de arrependimento, Bia começa: Juliano, eu não queria tudo isso. Percebi o quanto fui errada ao falar a verdade sobre o colar e me afastar de você. Agora, sinto culpa por tudo o que aconteceu. Sei que você sofreu e perdeu a minha mãe. Eu também a perdi. Juliano, inicialmente surpreso pela atitude submissa de Bia, começa a baixar a guarda, sentindo que tem o controle da situação. Ele dá um passo à frente, interessado, mas ainda com desconfiança. O que você quer, Bia? Agora quer voltar para o meu lado depois de tudo o que fez? Você não tem noção do quanto me magoou com essa história de colar e toda essa farsa de acusação. Bia finge um suspiro, quase com raiva, mas controlando-se. Ela olha diretamente nos olhos de Juliano e, com um tom de provocação, começa a instigar. Eu percebi que por causa de tudo isso, você perdeu a minha mãe e eu também perdi ela para aquela coisinha. Não consigo mais te ver da mesma forma. E sabe, ela vive falando que talvez você tenha matado a Valéria porque estava tentando se livrar dela. Mas mesmo se isso fosse verdade, depois de toda a rejeição que a mamãe me deu, ela bem que merece um castigo desses. Juliano, irritado com a provocação, começa a se descontrolar, falando sem perceber o que está realmente dizendo. Eu matei Valéria. Ela estava no meu caminho. Estava tentando tomar tudo o que era meu. Eu não pensei em ninguém, só em mim mesmo. Se a Clarice soubesse de tudo, teria feito o mesmo. Mas é aquilo que você disse. A Clarice bem que está merecendo ser presa. Bia, sentindo que finalmente conseguiu fazer Juliano se abrir, esconde o sorriso vitorioso
que surge em seu rosto. Ela se vira discretamente e sai do escritório, indo direto para o encontro com Basílio. Chegando à sua casa, Bia entrega a gravação para Basílio, que a escuta atentamente. Ele sorri, satisfeito, e logo a leva para o delegado. No caminho, Bia tenta esconder a ansiedade, mas sabe que a verdade finalmente está ao alcance deles. Na delegacia, Clarice, Beatriz e Beto estão todos esperando ansiosamente. O delegado entra na sala com um semblante sério, mas com um sorriso contido. Clarice, a boa notícia é que temos a confissão de Juliano. Ele será preso por assassinato. As acusações contra você foram retiradas. Você está finalmente livre. Clarice, visivelmente emocionada, sente as lágrimas escorrerem pelos seus olhos, mas a sensação de alívio e justiça a toma de forma avassaladora. Ela olha para Bia, que está ao seu lado, e fala: Bia, você fez isso, você conseguiu. Eu não sei o que dizer, mas te agradeço do fundo do meu coração. Você me deu a chance de ser livre novamente. Bia sorri, com um olhar de felicidade, mas também de tristeza, sabendo que apesar de sua coragem, as consequências disso tudo ainda estarão com ela. Ela olha para a mãe e diz com a voz firme: Eu só queria que isso tudo acabasse, mãe. A verdade está sendo dita agora e é hora de seguir em frente. Você é livre e isso é o que importa. Beatriz, ao ouvir as palavras de Bia, se aproxima e coloca a mão sobre seu ombro. Elas se abraçam, finalmente em paz com a situação, enquanto o delegado se retira, com um sorriso satisfeito. O julgamento finalmente acabou. Juliano será preso e Clarice agora pode respirar aliviada, sabendo que a justiça foi feita. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.